Você sabia que tem um jeito certo de você ler esse livro aqui? O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday, Como Dominar o Seu Pior Adversário. E nesse vídeo aqui eu vou revelar técnicas de leitura que você pode utilizar para absorver melhor esse livro. E se você aplicar essas técnicas, você vai ter muito mais sucesso em aplicar. Muita gente tem essa dificuldade de pegar um livro para ler e saber colocar em prática. Então esse vídeo aqui é para você que já leu esse livro, mas que sentiu que poderia ter absorvido mais, que poderia ter aprendido mais, para você que está pensando em ler esse livro, ou para você que sente falta de um aprendizado mais concreto nos livros que você lê. Você pega um livro para ler, você termina de ler esse livro, ou muitas vezes nem termina de ler esse livro, e aí você sente uma imensa insatisfação, porque você pensa, eu cheguei a ler esse livro, mas eu não entendi nada. Mas no momento que você lê, parece que está fazendo sentido, parece que você está absorvendo algo. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos, esse quadro novo aqui no Quem Enriquece, como ler livros. E muita gente agora deve ter uma objeção, do sentido, pô, mas eu preciso aprender a ler? Esse cara aí quer me ensinar a como estudar um livro? E essa é a grande questão, gente. Existe um jeito certo de você ler. Eu não sei se você sabe, mas na Idade Média, que é o período que mais se formou gênios, a gente tem inúmeros gênios aí que se formaram naquela época. O exemplo do Leonardo da Vinci, todo mundo conhece, que tinha mais de 17 profissões. Por que nessa época existiam tantos gênios? Porque existia uma estrutura de aprendizado chamada Trivium. Trivium são 3 matérias, são 3 disciplinas que essas pessoas que viveram nessa época, eles precisavam estudar. Então todo mundo que vivia na Idade Média estudavam 3 disciplinas que eram chamadas de Trivium. Trivium significava 3 matérias, vamos dizer assim, que as pessoas que viviam naquela época deveriam aprender, que eram retórica, lógica e gramática. Então antes do cidadão estudar qualquer coisa, ele estudava essas 3 matérias. E isso possibilitava que ele se expressasse melhor, que ele lesse e ouvisse melhor e, consequentemente, ele argumentava melhor. Então, com essa base, fazia com que essas pessoas, que se tornaram gênios, que muitas vezes são considerados autodidatas, porque naquela época não tinha curso online, naquela época era tudo através de livro. Mas o que fazia eles conseguirem ler tantos livros, aprender tanto a ponto de existir um Leonardo da Vinci que tinha 17 profissões, e não só ele, mas diversas pessoas daquela época, talvez não se tornaram um da Vinci, mas tinham a habilidade de pegar um livro e conseguir absorver o máximo que dava, de uma forma que inclusive essa pessoa conseguisse aplicar na vida dela. Então não estou querendo dizer que todo mundo virou da Vinci, mas eu estou querendo dizer que essas 3 disciplinas possibilitavam nas pessoas uma melhor comunicação e um melhor entendimento. Então as pessoas, elas basicamente aprendiam a ler, elas aprendiam a interpretar. E hoje, quando você está na sala de aula, ninguém te ensina a ler. Não no modo, estou dizendo aqui ler, né? Ler eles ensinam, a gente aprende a ler na escola. Ninguém te ensina a absorver o máximo um livro possível. Por quê? Porque o sistema de ensino é um sistema de ensino que não seguiu o sistema de ensino da Idade Média. Seguiu o sistema de ensino que houve depois da Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a se especializar e acabou se tornando hoje o sistema de ensino que a gente tem. Então, basicamente, você sai da escola hoje sem ter uma noção de como resume um livro. Você sai da escola sem nunca imaginar o que é um mapa mental. Você sai da escola sem nunca imaginar que o seu cérebro, por exemplo, tem 2 tipos de memória. Memória de trabalho e memória a longo prazo. Então o intuito desse vídeo aqui é o quê? Te dar munição para você pegar esse livro ou livros desse gênero aqui e saber interpretar da melhor forma possível. E é um conteúdo que eu explico só para os meus alunos. É o conteúdo que eu mostro só para a galera da tribo, que tem acesso a todos os cursos para ter uma leitura inteligente e ao mesmo tempo ao Clube do Livro.
mas resolvi fazer esse quadro novo aqui para incentivar pessoas que, mesmo que não sejam meus alunos, que elas possam pegar um livro e mudar a vida delas através da leitura. Então espero que esse vídeo te ajude. Então fique até o final, anote, contemple o máximo possível, porque é um conteúdo que poderia estar no meu curso e vai estar inclusive para os leitores faixa preta, né, do meu módulo leitor faixa preta, mas você vai ter oportunidade de poder aprender um pouquinho e aplicar na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro mandamento que eu vou falar aqui, todo vídeo que for do quadro Como Ler Livros, que é esse vídeo aqui, o mandamento que todo mundo aqui tem que seguir é o seguinte: se você leu, mas não resumiu e não revisou, então você não aprendeu. Então, pega os últimos livros que você leu. Você resumiu esse livro? Você revisou o resumo? Provavelmente não. Então, muito possível que você não se recorde, é muito possível que você não tenha colocado alguma coisa desse livro em prática, e é muito possível que essa frustração tenha até mesmo impedido você de ler mais. Porque, pô, você lê um livro, aí você termina o livro e não absorve nada. Qual recompensa que você tem para que você leia o próximo livro? Nenhum. É tipo você ir na academia 2 meses e continuar com o mesmo peso, com a mesma quantidade de músculo. Você não vai querer ir para a academia de novo. Você vai desistir. Então, a mãe da motivação é o progresso. Então, se você lê e não vê progresso, você não vai ler mais. Então, esse vídeo aqui eu vou te ajudar a ter esse progresso. Então, anote esse mandamento. Se você leu, mas não resumiu e não revisou, então você não aprendeu. Você pode até ter lido, mas você não aprendeu o que leu. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou ler um livro, gente, e é muito importante isso, eu digo assim que é uma coisa que ninguém faz, que ninguém leva a sério, e todo aluno meu que faz os meus cursos de leitura inteligente, eu falo: primeira coisa que você precisa fazer é radiografar um livro. E você radiografar um livro vai fazer com que você entenda o que você está lendo. Então o que acontece? Quando você vai ler um livro, uma das formas de você radiografar é você detectar se ele é um livro de ficção ou se ele é um livro de não ficção. O livro de não ficção são os famosos livros de autoajuda. São livros que, quando você vai ler esses livros, existe ali um manual, existe um passo a passo para você fazer alguma coisa. Então existe um livro clássico de não ficção, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando você pega esse livro para ler, você já vê que no índice dele existe diversas formas que o livro te ensina de como que você vai fazer para se relacionar, para se comunicar melhor com pessoas. E o autor divide em 3 partes, né? Como você pode ajudar alguém, como você pode fazer alguém gostar de você, como que você pode fazer alguém ser convencido sem que perca a amizade. Então o livro tem um manual ali, passo 1, 2 e 3. Então a primeira radiografia de um livro como esse é você entender a estrutura do livro. Se ele é de ficção, se ele é de não ficção, o que você vai encontrar adiante. E no livro O Ego é Seu Inimigo, quando você lê as primeiras páginas, quando você lê o prefácio, quando você lê o primeiro capítulo, o autor ele já te faz uma super promessa. Todo livro tem uma super promessa. O autor ele te promete algo para que você sinta vontade de ler. Da mesma forma que, quando começou esse vídeo, eu prometi para você que você ia ler de uma forma mais inteligente. Então você está aqui para pegar esse conteúdo. O autor do livro ele é muito mais persuasivo do que eu. Então ele vai ser muito, mas muito prometedor de alguma coisa. E no caso do livro O Ego é Seu Inimigo, o Ryan Holiday ele fala para você o seguinte, que ele vai te mostrar que o ego é o seu pior adversário e que existem 3 fases da sua vida que o ego vai te atrapalhar. A fase do aprendizado, a fase do sucesso e a fase do fracasso. Todo mundo passa por essas três fases. Você aprende algo para chegar até o sucesso, só que enquanto você não chega no sucesso, você pode ser fracassado, ou então você chega no sucesso e depois conhece o fracasso, e aí você pode voltar a ter sucesso, né? A nossa vida ela é assim, muitas vezes. Então o livro fala que em todo momento o ego vai estar te atrapalhando, porque todo mundo se encontra em um desses 3 estágios. Ou você está aspirando a algo, está aprendendo algo, né? Está indo atrás de algo, o caminho, a jornada, ou você já chegou até o topo da montanha, você tem o sucesso já na sua vida, ou você já desceu ladeira abaixo, ou nesse momento você está descendo ladeira abaixo. Então o ego, a todo momento, ele está perto de você, não dá para você baixar a guarda. Então ele fala isso logo no começo.
E aí, o intuito aqui não é você simplesmente falar, nossa, que livro irado, preciso ler para eu derrotar o ego nessas 3 fases, né? Aspiração, sucesso e fraqueza. Não, fraqueza não, fracasso. Não é somente para isso. Você precisa entender que o autor ele acabou de te mostrar um pouco a radiografia desse livro. Então você sabe que o livro está dividido em 3 partes. Aliás, os livros do Ryan Holiday têm essa característica, ele sempre divide o livro em 3 partes. Então, quando você detecta isso, o seu cérebro, quando ele vai ler, ele já vai muito mais afiado. Ele fala, caramba, existe 3 subtópicos aqui, existem 3 assuntos e eu vou levar para casa isso daí. E aí você começa a ter o quê? Anotações a respeito disso. É tipo você tá assistindo ali Ana Maria Braga e você começou ali a ver uma mocinha lá que está te ensinando um prato. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que radiografar os ingredientes. Quais ingredientes são necessários para fazer esse prato? Então você está radiografando a receita. Você está pegando uma receita que pode ser complexa, pode ser fácil, que seja, mas o mínimo que você tem que fazer é pensar nos ingredientes. Então o mínimo que você vai fazer quando você lê um livro é você radiografar para entender. É de ficção? É de não ficção? Legal. É um livro que vai me ensinar o quê? O que o autor quer me convencer? E geralmente isso vai vir representado de uma grande promessa, e essa grande promessa é o recado que você precisa levar para fora desse livro. Ok? E por que é importante você saber se é um livro, por exemplo, de não ficção ou um livro de ficção? Livro de não ficção você vai anotar muito mais. Você vai ter muito mais anotações, porque vão ter mais coisas para você colocar em prática. A questão é que O Ego é Seu Inimigo, ele é um livro um pouco misto, porque ele é um livro de não ficção, só que ele tem muita história no meio. E não é que são histórias inventadas, como se fosse uma ficção, né? Uma obra, por exemplo, do Paulo Coelho, do Stephen King, que seja, do Tolkien, que são ficções onde o autor ele cria um universo e ele conta para você essa história que ele criou. São história que não existe na nossa realidade. Nesse caso aqui, o Ryan Holiday ele traz histórias de coisas que aconteceram, tanto no cenário da filosofia, como no cenário da história mesmo. Presidentes, guerras. E ele é um autor que ele tem como base o estoicismo, então tem muita história de filósofos. Então se você não gosta de história, nem começa a ler esse livro. Se você gosta, tem tudo para você gostar. Porque qual que é a tese que o Ryan Holiday traz? Ele pega uma história, ele conta essa história para você, e histórias, elas são muito persuasivas, porque não tem como você discordar de uma história, é algo que aconteceu. Então ele conta uma história para você, e aí no final dessa história, ele te traz um insight, que é muito parecido com a estrutura de quando você vai estudar parábolas da Bíblia. Só que a parábola da Bíblia, não tem lá escrito, olha, a parábola, por exemplo, dos talentos acabou de ser contada e daqui para frente você vai fazer isso, isso e isso, porque esses são os insights que a parábola trouxe. Não. Na Bíblia não tem isso, mas no livro O Ego é Seu Inimigo, o autor faz isso. Por isso que é muito legal, porque ele conta uma história, você se conecta com a história e no final da história ele te entrega ali um aprendizado. Inclusive eu estou lendo diariamente o Diário Estoico, que é dele também. Lá tem vários trechos de livros de filosofia, por exemplo, Meditações do Marco Aurélio, e no final ele conta lá a interpretação dele. E fica muito legal, é um jeito de você estudar a filosofia de uma forma mais fácil. Só que aqui que está a grande sacada, você tem que questionar isso daí, porque às vezes é uma história que você leu, mas não quer dizer que é uma história e não dá para você discordar, que você tem que aceitar para a sua vida. Mas a maioria das histórias que tem aqui são histórias interessantes, onde ele conta como que o ego ajudou ou atrapalhou essas pessoas. Tá? Sendo que na verdade o ego ele só atrapalha, mas tem um jeitão, alguns manuais aí que ele utiliza ali que dá para você acabar levando o ego pelo lado positivo. E qual que é a ideia então desse livro aqui? É um livro misto, tá, Rafael? O que eu aprendo agora sabendo que é um livro que ele é de não ficção, mas tem algumas histórias no meio? Porque ele não é aquele livro clássico de autoajuda. Passo 1, passo 2, não é isso. Mas ele é um livro que tem sim recados que você pode aplicar na sua vida. E o grande exercício, presta bem atenção nisso, o grande exercício que você deve fazer nesse livro, qual que é? É transformar essa parte teórica em prática.
E essa é a dificuldade da galera. A galera lê um livro teórico, tá? E a pessoa, por exemplo, ela lê lá O Poder do Hábito. E aí o autor, ele traz várias pesquisas onde ele quer te provar que o hábito, ele é importante na sua vida, ele é importante na sua empresa. O hábito, ele é talvez uma das coisas mais importantes na qual você deve se preocupar. Só que a pessoa ela não consegue transformar toda essa teoria em prática. Mesmo muitas vezes o autor trazendo como que cria um hábito, né? O loop do hábito. Por que que isso acontece? Porque você não tem a habilidade de transformar a teoria em prática. E por que que você não tem essa habilidade? Porque você muitas vezes não começa a sua leitura com um objetivo claro em mente. Por exemplo, quando você lê um livro, você tem que ter um objetivo. E quando você tem um objetivo para ler, a sua leitura ela se forma muito mais ativa. Eu gosto de falar que a leitura ativa é o poder. O que é uma leitura ativa? É você ler um livro utilizando outros sentidos além da visão. Então esse é o jeito mais clássico de você classificar o que é uma leitura ativa. É você ler um livro utilizando mais de um sentido. Ou seja, utilizando não apenas a visão. Porque as pessoas, quando elas leem um livro, elas passam o olho, fecham o livro e acabou. Agora, tem outras coisas que você tem que utilizar. Por exemplo, o tato. Você tem que pegar o livro e anotar. Né? Você tem que anotar ali, fazer anotações. Você tem que usar a sua audição. Muitas vezes repetir algumas coisas para você, tentar explicar para alguém uma coisa que você acha que você aprendeu. Porque se você tenta explicar alguma coisa para alguém e você não consegue, é a maior prova de que você não entendeu. E o objetivo, ele surge do quê? Pensa comigo, você pega esse livro para ler, O Ego é Seu Inimigo. Quando eu li esse livro, qual que era meu objetivo? Meu objetivo era entender sobre o ego. Eu não sabia nada sobre ego. As vezes que eu havia escutado sobre ego foi quando eu vi algumas coisas sobre Freud, por exemplo. Só que não é bem esse ego que o livro fala. Ele fala de um outro ego. Não é o superego, não tem nada a ver com a psicologia. Ele é um ego que ele é muitas vezes uma voz que vem ao nosso lado e que a gente acaba personificando e essa voz acaba atrapalhando a gente. Tem um conceito um pouco parecido com Mais Esperto que o Diabo. Então, quando eu li esse livro, eu queria saber sobre esse tal de ego. Então, qual era o meu objetivo que eu tinha em mente? Eu queria entender o que era esse ego para trazer conteúdo para a internet, que eu sei que é um tema que muita gente gosta. E quando eu entrei com esse objetivo em mente, tudo que eu lia, que condizia e ia de acordo com esse objetivo, eu anotava. Então eu usava a leitura ativa, lembra a leitura ativa, de acordo com o quê? De acordo com o meu objetivo. É o exemplo da mulher grávida. A mulher grávida, quando ela descobre que está grávida, ela começa a perceber na rua muitas mulheres grávidas. Quando você pensa em pegar um cachorro, por exemplo, de uma determinada raça, você vai sair na rua e parece que todo mundo começou a ter aquele cachorro. A questão é, o mundo externo ele não mudou, ele continua o mesmo. A questão é que o seu foco, como você tem esse objetivo em mente, o seu foco se expande e parece que à sua volta existem muito mais mulheres grávidas, existe muito mais cachorros daquela raça. Da mesma forma, quando você vai ler um livro, quando você lê o livro com objetivo em mente, muitas vezes trechos do livro que talvez não fizesse sentido, ou que talvez você não colocasse tanta atenção, a partir desse momento vai ter atenção dentro do seu cérebro tomando conta disso. Então sempre que eu lia O Ego é Seu Inimigo e eu via que ali existia um trecho que eu poderia publicar um conteúdo, ou então que eu poderia entender melhor o que é esse ego, eu rabiscava. Então a minha leitura ativa ela está linkada com o objetivo que eu tenho. Então se você pegou um livro para ler e você não tem um objetivo sobre ele, você está perdendo tempo. Você pode ler para se entreter, você pode ler para melhorar o seu vocabulário, para você se sentir mais inteligente, mas você está simplesmente alimentando o seu ego, porque você está aprendendo algo que você nem vai utilizar, é só para se sentir mais inteligente. Então, presta bem atenção nisso, olha o quanto de coisa que esse vídeo aqui já te trouxe de insight. Você tem que ler com objetivo em mente, você tem que saber radiografar o livro, e tudo isso que a gente fez aqui, a gente sequer começou a ler, ou seja, o planejamento é muito importante. Eu falo muito isso para meus alunos, gente, o planejamento é o mais importante. Tem até aquela frase do Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, que ele fala:
Ele falava que se der 8 horas para ele tirar uma árvore fora, arrancar uma árvore fora, ele passaria 6 horas afiando o machado. Então, antes de você pegar o livro para ler, você tem que ter o trabalho de fazer isso. Mas, Rafael, é muito chato fazer isso, cara. Pô, eu quero só ler o livro. Tudo bem, você pode ler o livro. Não existe uma regra. Ah, agora o Rafael quer cagar a regra de como tem que ler o livro. Não, eu tô te falando aqui como que você pode aprender o máximo de um livro e aplicar na sua vida. Ler um livro, você não tem um jeito certo de ler. Você pode ler o que quiser, cara. Agora, se você quer ter uma leitura mais avançada, você quer ler de forma inteligente, você quer realmente melhorar a sua vida através da leitura, você vai ter esse trabalhinho. E esse trabalhinho é o que separa as pessoas bem-sucedidas das mal-sucedidas. Uma pessoa bem-sucedida, ela não se poupa de ter o trabalho de trabalhar mais, de entregar um produto, muitas vezes, a pessoa é empresária, um produto mais bem acabado. A pessoa que é bem-sucedida, ela não liga de caprichar mais em determinada coisa. Ela está sempre o quê? Ela está sempre tendo trabalho para te entregar algo mais refinado. E da mesma forma, se você aplica essa filosofia na sua vida, você vai melhorar também em vários aspectos. Então, quando você aprende isso, radiografou o livro, entendeu o que o autor quer te passar de mensagem, já prepara o seu cérebro, cria o objetivo, você está pronto para a leitura ativa. Tá? E por que a leitura ativa é muito importante? Tá? Lembrando, o que é leitura ativa? É tudo que você faz além dos olhos numa leitura. Você treinar o que você aprendeu ali para você mesmo, você explica para as pessoas, né? Você está usando a audição, está usando o tato, ou seja, está anotando trechos importantes. Por que a leitura ativa ela é importante? Porque o seu cérebro, anota bem isso. Por que a leitura ativa é importante? Porque o seu cérebro, ele não foi criado para guardar coisas. Ele não foi criado para armazenar informações. Ele foi criado para ter ideias. Então, quando você lê um livro, você não está querendo ter ideias, você está querendo aprender algo, você está querendo guardar algo. E se o seu cérebro não foi feito para guardar algo, você concorda que vai dar ruim? Você concorda que você não vai entender nada do livro? Não vai absorver nada? Então o que você tem que fazer? Você tem que saber que o seu cérebro não foi feito para isso e começar a anotar. Começar a usar a leitura ativa. E como que você utiliza isso na prática? Tem várias formas. Inúmeras formas que eu gosto de falar para meus alunos, mas eu quero que nesse vídeo você saia já com algum norte. Eu quero que você aplique já essa leitura ativa no seu cotidiano. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, prepare um material quando você for ler o livro. Pegue ali uma caneta, seja marca-texto, seja caneta Bic, seja um lápis, qualquer coisa. Pegue o material e comece anotando frases que você gostou. Sabe aquela frase que você lê no livro e você fala assim, pô, eu queria levar essa frase para minha vida. Ou então eu queria ler essa frase em alguns momentos. Então quando eu pego alguns livros que eu já li e eu utilizei a leitura ativa, sempre tem os livros que carregam algumas frases que, quando eu olho para a capa do livro, eu lembro da frase. Mas não é porque minha memória é muito boa, é porque eu anotei. Por exemplo, quando eu olho o livro Desperte Seu Gigante Interior, eu sempre lembro da frase do Tony Robbins. O sucesso deixa pistas. Esse é um exemplo de como que a leitura ativa ela enraiza dentro de você. Da mesma forma, se você não anota essa frase, se você simplesmente lê e acha legal, o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses, quando você tentar lembrar dessa frase, você vai lembrar mais ou menos como era a frase. Então seria mais ou menos assim, pô, eu lembro que no livro do Tony Robbins tinha uma frase lá que ele falava que existe uma forma de você ir atrás do sucesso, e meio que o sucesso ele pode se repetir em outras... Sabe, fica uma coisa meio confusa. Por quê? Porque eu não anotei. Então, quando eu descobri que o cérebro não foi feito para armazenar, eu falei, caramba, eu preciso pensar em formas de como guardar isso. Por quê? Porque existem 2 tipos de memória. Bia, memória de trabalho e memória de longo prazo. Quando você aprende algo assim na hora, então você leu ali um trecho que você achou legal, ou você está na sala de aula e o professor te explicou uma coisa que você acha que você entendeu, que está muito claro, esse item ele vai para a memória de trabalho. A memória de trabalho ela é muito limitada. É como se ela fosse do tamanho de uma caixinha de fósforo. Ela cabem no máximo 3 informações. Então quando alguém te fala o número de telefone, e você provavelmente vai conseguir se recordar só do começo. Por exemplo, tá? Um exemplo assim, bem básico, mas é mais ou menos isso.
Só que na hora parece que você recordou do número todo, né? O que faz você esquecer? Porque esse item que está nessa caixinha de fósforo, para você nunca mais esquecer, ele precisa fazer parte da sua memória a longo prazo. E como que faz para ela ir para o seu armazém? Porque imagine que no seu cérebro tem um armazém lotado de coisa, com um monte de coisa para você revisitar. Então é quando você está conversando com alguém ali, e aí a pessoa conta uma história e você fala, nossa, comigo já aconteceu algo parecido. Veja bem, fazia muito tempo que você não lembrava desse algo, mas pelo simples fato da pessoa falar uma coisa que parecia com o que você já passou, faz com que você lembre. Por quê? Porque esse item não estava na memória de trabalho, estava na memória a longo prazo. E como fazer para um item que está no livro ir para a memória a longo prazo? Com a leitura ativa, através de você anotar e revisitar aquilo. Então faça esse exercício, pegue frases que você gosta de um livro, porque essas frases, quando você pega, vai ter algum conteúdo em volta dela que vai fazer você se lembrar do conteúdo. Então quando eu pego essa frase do Tony Robbins, por exemplo, sucesso deixa pistas, eu lembro dela e eu lembro do contexto dela. O contexto qual que é? Se você quer ter sucesso em uma determinada área, o que você precisa fazer? Copiar o mesmo modelo de pensamento de pessoas que também tiveram sucesso nessa área, tiveram. Então veja bem, o fato de eu recordar uma frase me dá todo o contexto. Então se você começar a fazer esse exercício básico de pegar frases desse livro, que terão vai ter bastante frase legal, você vai lembrar do contexto. Então você vai anotar tudo isso, você vai passar lá a sua caneta marca-texto, vai passar seu lápis e depois vai transportar isso para uma folha de papel de forma manuscrita. E você vai perceber que você revisitando essa folha de papel, você nunca mais vai esquecer. Pega essa folha de papel, dobre e deixe dentro do livro. Sempre que você pegar esse livro, terão folhas lá dentro. As minhas folhas, elas estão aqui, no meu computador. Então quando eu vou regravar, eu vou fazer algum vídeo sobre um livro, tá tudo aqui. Porque as minhas anotações envolvem coisas que eu quero aprender, que envolve a mesma coisa que você quer fazer. Só que você não tem um Instagram de livro, então não tem por que você anotar tanta coisa. Eu anoto porque eu penso que várias coisas podem se tornar conteúdo. Eu penso que, eu fiz um clube do livro com a galera, também aprendi mais coisa. Então a minha caixa de ferramenta, como eu chamo todas as anotações, aí envolve mais coisa, além das frases, tudo isso, o que acontece? Isso infla de um jeito que eu tenho um arsenal ali de conteúdo do livro. E isso faz com que eu nunca mais esqueça. Então se a gente começar a conversar sobre esse livro aqui, cara, eu vou lembrar de muita coisa. Vou lembrar da história do guitarrista do Metallica, vou lembrar a história de Cícero, dos caras estoicos que tinham ali o ego à flor da pele, de Marco Aurélio. Eu vou lembrar de muitas coisas que estão nesse livro e que ou eu vou acessar lá minha memória de armazém. Então, por exemplo, Rafael, vamos falar aqui sobre o livro. Aí você começa a conversar comigo e fala, como que o ego pode ajudar ou atrapalhar a gente na fase de aprendizado? Aí eu lembro de um exemplo que o livro dá, que na verdade você aprender algo é tipo varrer o chão. Você não varre o chão da sua casa uma vez a cada 7 dias, você varre todo dia. Porque se você não varrer, a poeira volta. Da mesma forma, se você para de estudar, ou seja, se o seu ego mostra para você assim, olha, você já sabe muito já, pode parar. A poeira vai voltar e você vai voltar a ser ignorante. Então esse trecho para mim foi um trecho que eu anotei, que por isso que falando com você agora aqui, ele veio à mente. Né? E mesmo que não viesse, eu tenho tudo separado. Eu fiz as anotações. Então se um dia eu quiser reler esse livro, como a gente fez no Clube do Livro, eu não reli o livro todo, eu peguei as anotações que eu fiz e consegui comunicar com a galera mais de 2 horas de Clube do Livro. Foi um dos mais que mais duraram, que mais durou inclusive, porque foi um encontro de um livro muito legal. Então assim, leve essa lição de casa para você. Olha o quanto de coisa que você aprendeu. Você aprendeu sobre Trivium, aprendeu sobre tipo de livro, radiografar o livro, leitura ativa, como que você pode separar as coisas que você vai anotar. Comece com frases, pegue essa frase, anote ela no livro, depois passa para a folha de papel e estude aquilo. Porque o mandamento é esse, se você leu, mas não resumiu e revisou, você não aprendeu. Tá bom? Espero que você tenha gostado do Como Ler Livros, do Ego é Seu Inimigo. Faça esse exercício. Tem mais coisa? Tem. Dá para ter uma leitura mais inteligente? Dá. Só que se eu falar tudo aqui num vídeo, você vai sair de cabeça cheia, talvez você não fique até o final.
E antes de você andar, você precisa aprender a engatinhar. É assim que os bebês fazem, né? Antes de o bebê sair andando, ele engatinha. Então comece a engatinhar com essa aula e comenta aqui que livro que você gostaria que eu explorasse para você, que eu trouxesse para você dicas para ter uma leitura mais inteligente sobre ele. Até a próxima. Valeu!